E aí pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre temperatura e algumas escalas de temperatura, né, mais conhecidas. Então vamos iniciar definindo a ideia de temperatura, né? Existe necessidade, por exemplo, você tem a ideia de temperatura vem da ideia de uma coisa que ser quente e uma coisa ser fria, né? Mas essa é uma ideia qualitativa, né? Se você dois objetos podem estar na mesma temperatura, por exemplo, se você toca numa porta de madeira, né, a uma certa temperatura e toca na maçaneta a mesma temperatura, você vai interpretar, né, que existem uma está quente e a outra está fria, né? Mas isso não é devido a uma diferença de temperatura, mas sim uma propriedade do material, né, de ter um calor específico diferente. Então existiu-se a necessidade de definir, né, alguma propriedade relacionada à temperatura. Nos materiais, várias propriedades têm relação com temperatura. Por exemplo, até a pressão de uma caldeira, né, se você tem uma barra de ferro, o comprimento dessa barra de ferro, a cor, né, de um objeto incandescente quando você aquece ele. Por exemplo, se você coloca uma liga, né, de metal, se você submete essa liga a uma diferença de temperatura, você tem geração de corrente de tensão, né, diferença de potencial e corrente elétrica. Se você tem uma liga bimetálica, essa liga bimetálica ela tem diferentes coeficientes de dilatação, ela se separa. Então, várias propriedades físicas, né, estão relacionadas com a temperatura. Então, optou-se por utilizar essas propriedades físicas para se construir um objeto, né, um sistema para medir temperatura, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Aqui eu trago para vocês um termômetro de mercúrio, né? Um sistema para medir temperatura, no qual a variação de temperatura, né, do material, do mercúrio que está aqui dentro, faz com que ele se dilate. Então você tem uma escala aqui referente à dilatação do mercúrio, na qual, né, você se relaciona com temperatura, né, no caso aqui em graus Celsius. Aqui outro sistema para medir temperatura que é um sistema mais preciso, porém mais lento, que é o sistema de gás, né, pressão de gás. Você tem uma variação da pressão do gás aqui no interior desse recipiente, e essa variação de pressão ela faz com que você tenha uma relação entre pressão e temperatura. Aqui é outro exemplo do termômetro mercúrio em duas escalas, né, variando aqui a temperatura e expandindo o mercúrio do interior. Aqui, esse tipo de termômetro ou é mercúrio ou álcool, outro material, né? Daí vem a ideia, né, que fundamentou a construção, né, dos termômetros, né, que é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica fala o seguinte, né, se você tem dois corpos, né, um corpo A, certo? Um corpo A e um corpo B, né? E eles estão separados, né? E eles estão em equilíbrio termodinâmico com um terceiro corpo, né, que ele chamou de corpo T. Então, o seu encosto do corpo T no corpo A, não há transferência de calor, eles estão em equilíbrio termodinâmico, e se eu encosto o corpo T no corpo B, ele também está em equilíbrio termodinâmico, eles não transferem calor, né, de um para outro até entrar em equilíbrio. Então eu posso falar, sem entrar em contato o corpo A com o corpo B, que os dois estão em equilíbrio termodinâmico. Então, essa é a lei zero da termodinâmica, né? Ela vem trazer para a gente a ideia de equilíbrio termodinâmico, né? Então, se eu pego um termômetro, né, esse corpo T aqui é um termômetro, e meço a temperatura do corpo A, e vejo que a temperatura do corpo A, por exemplo, está a 10 graus Celsius, né? Pego esse mesmo termômetro, meço a temperatura do corpo B, vejo que a temperatura do corpo B está a 10 graus Celsius, então o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio termodinâmico, né? Eles estão à mesma temperatura. Feito isso, vamos falar sobre algumas escalas termodinâmicas, né? Para o sistema internacional, a escala utilizada é a escala Kelvin, tá? Que é representada aqui pela letra K maiúscula, tá joia? Ela se baseia no ponto triplo da água, né? É um ponto em que nós temos água, gelo e vapor.
O ponto tríplice da água, ele acontece a 0,01 graus Celsius, né, que é a unidade que a gente mais conhece, ou 273,16 Kelvin, tá certo? E há uma pressão, né, no ponto triplo de 610 pascais, né, que equivale a 0,006 atmosferas. Então, essa temperatura, né, ela se relaciona aqui por esse ponto triplo da água. Então você consegue obter ela. Ela é uma temperatura no Sistema Internacional e ela tem uma propriedade interessante, né? Ela é uma temperatura que ela é obtida através desse termômetro de gás, tá certo? Então você vai mudando a temperatura e vai variando a pressão, né, do gás. Então quando você vai abaixando a temperatura, né, para qualquer gás, tá certo, rarefeito, você vai abaixando a temperatura, né, uma temperatura maior do que zero aqui, e você vai abaixando a temperatura, aqui pressão, você chega num ponto onde os eixos se cruzam, que é exatamente 273,15 graus Celsius, menos 273,15 graus Celsius. Se você muda o gás, quer dizer, você faz medidas até um certo ponto, tá? Você não consegue chegar nessa temperatura, mas se você extrapola o seu gráfico, né, nessa região tracejada aqui, essa extrapolação do gráfico chega sempre a 273,15 para qualquer gás rarefeito aqui, né? Então, esse menos 273,15 ou o 0 Kelvin, né, é chamado de zero absoluto, né? É uma temperatura que você não consegue chegar, né, nem ultrapassar abaixo dela. E aí as propriedades físicas dos materiais, elas mudam, né, próximo a essa temperatura. Por exemplo, você tem quebra de supercondutividade, né, em materiais, se você pensar em próximas baixas temperaturas. Você tem mudanças de propriedades magnéticas, você tem várias outras propriedades, né, que mudam calor específico a volume constante, calor específico a pressão constante. Todas as propriedades elas tendem a mudar aqui nessa região. Eu não vou entrar muito aqui, porque nos próximos capítulos a gente vai falar um pouquinho de energia cinética, das moléculas, vamos pegar apresentar um pouquinho de mecânica estatística, né? Então, nós vamos entrar mais a fundo aqui nessa região no zero absoluto. Outra escala, né, a escala comum aqui utilizada no nosso país, a escala Celsius, tá? Essa escala ela coincide, né, o 0 graus Celsius e ela coincide com o congelamento da água, e o 100 graus Celsius coincide com a ebulição da água, tá certo? Então é uma escala que é comparada com a água. Se você quiser converter a temperatura de Kelvin para Celsius, né, basta você subtrair, né, 273,15. Então a temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin no Sistema Internacional menos 273. Outra escala, né, que é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit, né? Ela possui um zero de temperatura diferente, né? O zero da temperatura Fahrenheit, ela quando a água congela, né, 32 Fahrenheit, e quando a água ferve, 212 Fahrenheit. Tem uma relação direta aqui para a conversão, né, da temperatura em Fahrenheit para a temperatura em Celsius, né, ou vice-versa. Aqui temos as escalas, né, uma comparação entre as escalas, né, a água congela em 32 Fahrenheit, em 0 graus Celsius, ou 273,15 Kelvin. A água ferve em 212 Fahrenheit, 100 graus Celsius, ou 373,15 Kelvin. E o zero absoluto, né, que é o 0 Kelvin, é menos 459 Fahrenheit, menos 273,15 graus Celsius e 0 Kelvin. Tá joia? Então vamos fazer um exemplo, né, só para mostrar como trabalhar com aquela equação anterior. O exemplo fala o seguinte: você coloca um pedaço de gelo na boca,
né? O gelo, a temperatura é de 32 Fahrenheit. Então, a temperatura igual a 32 Fahrenheit. Acaba sendo convertido em água a temperatura do corpo. Então, a temperatura do corpo é igual a 98,6 Fahrenheit. Expresse essa temperatura em graus Celsius, né? Então, eu vou voltar aqui anteriormente. A temperatura em Fahrenheit ela vai ser igual a 9/5 da temperatura em graus Celsius. Espera aí que eu vou dar. Mais 32. Mais 32. Pessoal, essa relação aqui, ela sai de uma regra de 3 aqui entre as escalas, tá? Por exemplo, você pode fazer o seguinte. Você fala aqui que você tem uma temperatura X aqui, né, qualquer, certo? Então, você faz por intervalos, né? Por exemplo, 212 graus Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit dividido, eu peguei os extremos, por exemplo, X menos 32 graus Fahrenheit. Isso vai ser igual, não vou chamar de X, não, vou chamar de temperatura Fahrenheit. Isso vai ser igual a 100 menos 0, então 100 graus Celsius dividido por X menos 0, temperatura em graus Celsius. Então, eu multiplico cruzado aqui e chego nessa relação, tá joia? Isso eu posso fazer para qualquer outra escala. Se eu estiver trabalhando numa escala diferente, basta eu fazer a mesma regrinha que eu acho uma relação, tá? Então, aqui eu estou interessado na temperatura em graus Celsius. Então, eu vou passar esse 32 para lá. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, né? Isso tudo vezes 5 nons. É isso. Então, eu passei esse 32 para cá, negativo, e passei esse cara que estava dividindo, multiplicando, e que estava multiplicando, dividindo. Então, a temperatura em Celsius, 32 aqui vai dar 0, né? Então, vai ser, então vou chamar aqui de T1 e aqui de T2. Então, a T1 em Celsius vai ser igual a 5 nonos, né, de 32 menos 32, isso aqui vai dar 0. Beleza. Então, isso aqui é 0 graus Celsius. E a temperatura 2 em graus Celsius vai ser igual a 5 nonos de 98,6 menos 32. Aí isso aqui vai dar 98,6 menos 32 vezes 5 dividido por 9. Deu 37. 37 graus Celsius. Tá. Aí ele quer que ache a diferença de temperatura, né? Delta T em graus Celsius vai ser 37 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Isso aqui vai dar, delta T em graus Celsius vai dar 37 graus Celsius. Agora ele quer em Kelvin, né? A temperatura em Kelvin, T1 em Kelvin, vai ser igual a temperatura em graus Celsius, né? 0 graus Celsius mais 273,15 Kelvin. Isso vai ser o próprio 273,15 Kelvin. E a temperatura 2 em Kelvin, esse K aqui é maiúsculo, tá? Isso vai ser igual a 37 graus Celsius mais 273,15 Kelvin. Isso vai ser 37 mais 273,15
3,15. Dá 310,15. 310,15 Kelvin. E agora o ΔT vai ser 310,15 Kelvin mais 273,15 Kelvin. Não é menos, desculpa pessoal, menos aqui. Menos. Isso aqui vai dar o mesmo valor do anterior, né? 37 Kelvin. Então, o que isso significa? Toda vez que você tiver que fazer uma operação para frente, toda vez que você tiver que fazer um delta, você não precisa converter para Kelvin. Você pode calcular o delta em Celsius, porque a resposta é a mesma. O número é o mesmo. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.